Introdução, né? O reino fungi, ele é um reino que engloba os seres vivos denominados como fungos, tá? Então os fungos faz parte desse reino. Então eu coloquei aí, ó, 4 pontos, tá? Que vai explicar sobre esse reino. Então, primeiro ponto, os fungos são seres eucariontes. Lembrando que seres eucariontes é aqueles seres que possuem a carioteca, tá? Né? Carioteca, aquela membrana que vai envolver o DNA, tá bom? Como sempre eu costumo dizer, a carioteca é aquela famosa bolsa que dentro dessa bolsa armazena o DNA, tá? Então a bolsa em si é a carioteca. Então os seres vivos que possuem a carioteca dentro da sua célula recebem o nome de eucariontes. Então os fungos são, todos eles são eucariontes, tá? Uma parte dos fungos são unicelulares, só possuem uma única célula, tá? Só que a grande maioria são pluricelulares, ou seja, possuem várias células grudadas uma na outra, tá? Assim como nós seres humanos, que a gente é um ser pluricelular, os fungos, na sua maior parte, também são pluricelulares. Mas a gente pode encontrar fungos unicelulares, como as leveduras, né? Que são os fungos unicelulares que é utilizado para a fabricação de vinhos e cervejas, tá bom? Também nós temos como característica os fungos que eles não possuem pigmentos fotossintetizantes, né? Pigmentos fotossintetizantes, turma, pigmento na verdade, o pigmento ele é uma proteína, tá? Que é como se fosse uma tinta, é, que vai fazer a fotossíntese. Fotossíntese é o processo que as plantas fazem todos os dias. A planta realiza fotossíntese diariamente. Nas próximas aulas a gente vai ver sobre o reino das plantas, tá? E a planta ela consegue produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, porque a planta possui um pigmento fotossintetizante, tá? Uma proteína que fabrica a fotossíntese, que faz a fotossíntese na verdade, tá? Então o fungo não tem esse pigmento. É por isso que as plantas, as folhas têm a cor verde, é por causa do pigmento fotossintetizante. Então o fungo, dificilmente você encontra fungo, né? Na verdade você não encontra fungo, né, de cor verde por causa que o fungo não tem esse pigmento fotossintetizante, tá bom? Vai ter alguns fungos de coloração verde, mas não é devido ao pigmento fotossintetizante, e sim uma outra substância que não tem nada a ver com a fotossíntese, tá bom? Então o que acontece? Como o fungo não tem esse pigmento fotossintetizante, o fungo não consegue produzir seu próprio alimento, tá? Então ele precisa procurar o alimento para sobreviver, precisa comer outra substância para poder sobreviver, tá bom? Segundo ponto nesse slide aqui, ó. Os fungos possuem uma parede celular de quitina. O que é essa parede celular? Parede celular é o seguinte: cada célula do fungo, em cada célula, possui uma membrana externa, né? Um reforço externo. Eu costumo dizer que a parede celular é como se fosse a gente pega uma pessoa, que essa pessoa veste-se uma armadura, né? Aquela armadura de aço em si, tá? Aquela armadura da idade medieval, tá bom? Então, o que acontece? A pessoa é como se fosse a célula, né? E a armadura que essa pessoa veste, a armadura se é a parede celular. Então o que acontece? Em cada célula do fungo, ela é revestida por uma armadura que recebe o nome de parede celular. Só que essa parede celular, ela é feita por um material chamado quitina, tá? Quitina é um tipo de açúcar, tá? É um tipo de açúcar que vai dar rigidez a essa parede celular. Diferente da parede celular das plantas. A gente vai ver nas próximas aulas sobre o reino das plantas que a parede celular das plantas é feita de celulose, que é um outro tipo de açúcar que é diferente da quitina, tá bom? Então, tanto a planta como os fungos possuem parede celular, porém,
A parede celular dos fungos é feita de quitina, enquanto que das plantas é feito de celulose, tá? É o mesmo celulose que é usado para fabricar os papéis, né, as folhas que a gente utiliza em nossos cadernos, tá bom? Continuando no texto, a sua reprodução normalmente envolve a participação de esporos, como ocorre entre os vegetais, tá? Esporos é como se fosse semente, tá? O fungo ele produz esses esporos, algo parecido com semente, esporos que a gente não consegue ver. Por exemplo, um dos representantes dos fungos, né, desse reino fungi, são os cogumelos, tá? O cogumelo em si, né, quando você vê um cogumelo, na parte de baixo do cogumelo, daquele, é o famoso, tem o cogumelo, né, tem o famoso chapéu do cogumelo, que a parte embaixo daquele chapéu do cogumelo, ele está emitindo esporos, tá? A gente não consegue ver porque é algo bem minúsculo. Então é vários esporos que o cogumelo está expelindo. Na verdade, quando você vê um cogumelo, né, é aquele formato de chapéu, é porque o fungo está se reproduzindo, né? O fungo está emitindo esporos, ou seja, emitindo, entre aspas, sementes que vão fertilizar novos territórios, tá bom? Então é por isso que o cogumelo em si já é a parte reprodutiva do fungo, tá bom? No terceiro ponto, continua no texto, os fungos se distinguem dos vegetais por não serem autótrofos, tá? Então, ou seja, o fungo ele é diferente da planta porque o fungo ele não é autótrofo. Por que o fungo não é autótrofo? Porque o fungo ele não produz seu próprio alimento. Então, autótrofos são aqueles seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. Então, por que o fungo ele é diferente da planta? Porque o fungo não produz o seu próprio alimento, ou seja, ele é autótrofo. Desculpa, ele não é autótrofo, tá? E o que acontece? O fungo, ele não produz seu próprio alimento porque o fungo não tem o quê? O pigmento fotossintetizante, tá? Então, lembra que eu havia dito que o fungo não tem, geralmente o fungo não tem a coloração verde porque não tem um pigmento fotossintetizante, tá? Por causa disso, o fungo não consegue realizar a fotossíntese, o fungo não consegue fazer fotossíntese. Então, por causa disso, o fungo não produz seu próprio alimento, tá bom? Então, por causa disso, os fungos são conhecidos como heterótrofos. Os heterótrofos são aqueles seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. Então, eu e você, a gente é um heterótrofo. Por quê? Porque tanto eu como você, o nosso corpo não produz o nosso próprio alimento, tá? A gente deve consumir o alimento externo. A gente deve se alimentar externamente para poder sobreviver, porque o nosso corpo não produz o nosso próprio alimento. Já uma planta, ela produz seu próprio alimento. É por causa disso que a planta é conhecida como autótrofo, tá? Continuando no texto aqui, os fungos também eles vão diferenciar das plantas, porque os fungos armazenam glicogênio como substância energética. É o seguinte, quando o fungo o fungo ele não produz seu próprio alimento, tá? Só que ele precisa se alimentar de uma fonte externa, ok. Quando o fungo começa a se alimentar de uma fonte externa, né, pode ser um alimento podre, né, que você deixou jogado no chão, ou aquele pão que você deixou vários dias no armário, depois com o passar dos dias você observa que está cheio de bolor, aquele bolor são fungos que estão se alimentando daquele pão que já está se apodrecendo, tá? Então o que acontece? Quando o fungo começa a comer em demasia, ou seja, a se alimentar bastante, né? Ele começa a armazenar substâncias energéticas, ou seja, ele está consumindo muito durante um dia, um determinado fungo está consumindo muito durante o dia, que ele começa a armazenar substâncias energéticas. Essa substância energética é conhecido como glicogênio. Glicogênio, turma, é um tipo de açúcar de reserva, tá? Por exemplo, esse glicogênio que o fungo armazena é o mesmo glicogênio que nós seres humanos armazenamos. Por exemplo, se você que está assistindo essa aula neste momento, hoje você faz de conta que hoje você almoçou,
bastante, jantou bastante, tomou aquele café bem reforçado, ou seja, você se alimentou muito, né, durante mais do que o normal. O que acontece? O seu corpo vai armazenar aquele açúcar que você ingeriu durante as suas refeições, aquele açúcar que você ingeriu durante o refrigerante, o suco, né, o alimento em si, arroz, feijão, por exemplo, tá? O seu corpo vai armazenar o açúcar que você consumiu durante o dia no formato de glicogênio. Vai pegar vários açúcares, vários pedacinhos de açúcar, vão grudar um no outro para formar o famoso glicogênio, que é um açúcar de reserva, tá? Então o seu corpo vai armazenar o glicogênio, porque vai que um dia você não se alimente bem, né, ou você não quiser se alimentar, o seu corpo já tem substâncias de reserva, substâncias de energia de reserva para você poder sobreviver durante um dia, tá? Então, esse glicogênio que o seu corpo armazena é o mesmo glicogênio que o fungo também armazena, tá? É diferente da planta porque a planta armazena a substância energética conhecida como amido, tá? O amido é a substância energética que as plantas armazenam. Já os fungos armazenam o glicogênio, bom? Por último, nesse tópico aqui, ó, os fungos são heterótrofos por absorção, pois possuem uma digestão extracorpórea. Tá? O que acontece? Fungos são heterótrofos por absorção. Heterótrofo porque o fungo precisa se alimentar de outro alimento, tá? Porque o fungo não produz seu próprio alimento. Por absorção é porque é o seguinte, ele vai eliminar em cima do alimento substâncias conhecidas como enzimas que vão, na verdade, como posso dizer, quebrar aquele alimento para que o fungo possa absorver. Um exemplo aqui, ó, você deixou um pão, né, vários dias dentro do armário ou em cima da mesa, tá? Tá vários dias lá em cima da mesa. O que acontece? O fungo que estava no ar, né, porque o fungo ele fica no formato de esporos, aquelas entre aspas sementinhas que o fungo lança, tá? Aqueles esporos vão cair no pão. O que acontece? Ao cair no pão, o fungo vai crescer e esse fungo, quando estiver crescendo, ele precisa se alimentar daquele pão. Porém, a sua alimentação, a sua digestão é extracorpórea, ou seja, o fungo vai lançar em cima daquele pão uma substância chamada de enzima. E esta enzima vai quebrar aquele pão em pequenos pedacinhos para que ela possa absorver. Tá? Então, ou seja, como o fungo não tem boca e não tem intestino, o fungo não tem isso, então ela lança uma enzima. Então, quando aquela enzima começa a quebrar aquele pão em pequenos pedaços, que a gente não consegue enxergar, tá? Pequenos pedaços, ou seja, como se fosse molhando aquele pão ali, ela vai sugar depois aquele pão que já foi degradado, já foi quebrado pela enzima na qual o próprio fungo inseriu. Tá bom? Então, por causa disso, ela vai absorver aquele pão depois que ela lançou as enzimas. É por isso que fala que ele é um heterótrofo por absorção, tá? Porque ele vai absorver o alimento, tá? E este alimento que ele absorveu foi extracorpóreo, ou seja, o fungo não tem boca, não tem intestino, então por causa disso o fungo lança uma substância que é enzima para umidificar ou quebrar o alimento, no caso o pão que você deixou em cima da mesa, tá bom? Aqui para explicar nessa imagem aqui, como é que é a parede celular que é de quitina que está nos fungos. Nós temos aqui uma célula de um fungo, tá? Repare que nessa linha verde, que envolve, tá? Essa linha verde aqui é a parede celular. Essa parede celular vai envolver toda essa célula. A célula está aqui na parte interna, tá? Essa região que já começa na linha preta, que é a membrana plasmática, e vai nessa cor, essa região toda amarela, que nós temos dentro dele as organelas, o núcleo, que está a carioteca e o DNA, tá bom? Então a parede celular é toda essa linha verde que vai envolver a célula. Então cada célula dos fungos nós temos a parede celular que vai envolver ela, que é formado por quitina. Tá bom? Estrutura dos fungos. Os fungos
pluricelulares, tá? Que tem mais de uma célula no seu corpo, são formados por células conhecidas por hifas. Então, o que é uma hifa? Hifa é a célula do fungo, tá? Então, todo fungo tem célula, claro, porque todo ser vivo tem que ter célula, só que essa célula recebe o nome de hifa. Por que hifa? Porque a célula do fungo tem um formato diferente, tá? É um formato mais cilíndrico. Então, por causa disso, recebe o nome de hifas, tá? Então, hifa, na verdade, é a célula do fungo. E o que acontece? O conjunto de hifas forma o micélio. Micélio é o conjunto de hifas, ou seja, é o conjunto de células dos fungos. Então, quando você tem 2, 3, 10 células do fungo grudadas uma na outra, a gente forma o micélio, ou seja, 2, 3 ou 10 hifas grudadas uma na outra que vai formar o micélio. O micélio é a união de várias hifas grudadas uma na outra, tá bom? Aí o que acontece? No último ponto aqui, está dizendo a seguinte questão. Existem dois tipos de hifas, as hifas septadas e as hifas cenocídicas. Você pode falar hifas cenocídicas ou hifas aseptadas. Então nós temos então dois tipos de hifas, as septadas e as cenocídicas. Você pode falar hifas septadas e o outro lado hifas aseptadas ou hifas cenocídicas, tá bom? Então repara aqui nessa imagem que é o seguinte, ó, nós temos a hifa, veja que a hifa tem um formato, tá, cilíndrico, ou seja, a célula que vai formar o fungo tem um formato cilíndrico, então essa célula recebe o nome de hifa. E o conjunto dessas hifas que está aqui, ó, forma o quê? O micélio, tá? Então o micélio é o conjunto de hifas que vai formar o fungo. Então o corpo do fungo, na verdade, o corpo do fungo é um micélio, porque o corpo do fungo é formado por várias hifas. Hifas septadas e as hifas cenocídicas. Repara o seguinte, no primeiro ponto, hifas septadas são divididas por paredes transversais, chamadas de septos. Repara aqui nessa imagem, ó, que nós temos uma hifa, 2, 3, 4, 5. Cada bolinha azul dessa é o núcleo da célula, tá? É o núcleo da hifa. Então, hifa septada é porque nós temos paredes transversais, chamadas de septo. Septo, turma, são esses tracinhos aqui, ó, que eu estou riscando neste momento, ó. São esses traços, são essas paredes que vai dividir uma célula de outra, tá? Então, quando nós temos essas paredes entre uma hifa e outra, recebe o nome de septos. É por isso que dá-se o nome de hifa septada. É porque a hifa possui septos, possui paredes que dividem uma célula de outra, tá? Caso contrário, se a hifa não tiver septos, não tiver essas paredes transversais, a hifa recebe o nome de hifas cenocídicas ou aseptadas, tá? São aquelas que não contêm septos, o que significa possuir um citoplasma comum ou ser multinucleada. Repara o seguinte, ó, que nessa hifa aqui, ó, que eu estou riscando neste momento, não tem nenhuma parede transversal. Ou seja, ela é como se fosse uma longa célula, tá? Que não tem nenhuma divisão entre ela, nenhuma célula em outra. Então repare que não tem nenhuma parede que vai dividir uma célula de outra, de uma hifa de outra. Então por causa disso, como essa hifa não tem essas paredes transversais, recebe o nome de hifas cenocídicas, tá? Você pode falar hifa cenocídica ou hifas aseptadas, tá bom? Classificação dos fungos. De acordo com as hifas, tá? Então, as hifas é que vai diferenciar um fungo de outro. Nós temos três tipos de fungos na classificação. Nós temos os fungos conhecidos como ficomicetos, fungos conhecidos como ascomicetos e os fungos conhecidos como basidiomicetos. Então, o que acontece? Os fungos ficomicetos, eles caracterizam-se por apresentarem hifas do tipo que? Cenocídica. Então, o fungo que tiver hifa cenocídica é o fungo ficomicetos, tá? Ou seja, sem paredes transversais, tá? Esses fungos podem ser aquáticos ou terrestres, tendo-se como exemplo de ficomicetos o bolor do pão. Então, aquele bolor do pão, que é quando a gente vê
aqueles pelinhos verdes, né, ou alguns que são laranjados, ele é um fungo ficomiceto, porque aquele fungo possui as hifas cenocídicas, tá bom? Professor, mas você falou fungo de cor verde, mas como é que ele não tem o pigmento? Não, aquele fungo de cor verde não é porque ele possui clorofila, tá? É porque é um tipo de uma substância que vai dar aquela coloração esverdeada, tá? Não tem nada a ver com clorofila aí, tá bom? Nós temos aqui os fungos que podem ser do tipo ascomicetos. Os fungos ascomicetos se caracterizam por apresentarem hifas em forma de saco. Então o que acontece? As hifas têm umas bolsas, tá? umas bolsas que vão armazenar tipo sementes dentro dela, que é chamado ascoporos, tá? Então o que acontece? O fungo ascomiceto vai ter uma hifa no formato de bolsa ou formato de saco, tá? Em cujo interior são produzidos esporos. Ou seja, esporos são aquelas sementes que o fungo produz para poder se reproduzir, tá bom? Que esse esporo recebe o nome de ascoporos. Então vai receber o nome de ascoporos, que é apenas um detalhe, tá? Não precisa se apegar a esse nome não. Então o que acontece? O ascomiceto é um tipo de fungo que as suas hifas vai ter um formato de saco. Pronto. Essa que é a diferença dos ascomicetos. Aí exemplo dos ascomicetos são os fungos, a penicilina, tá? Que é o fungo que foi o primeiro fungo, na verdade, a produzir um antibiótico, tá? O remédio que combate as bactérias, que é o penicilino, tá bom? O Saccharomyces, que é o fungo que vai produzir vinhos e cerveja, tá? Que é do tipo Ascomicetos, tá bom? E por último nós temos os fungos que são do tipo Basidiomicetos. Os basidiomicetos são conhecidos como os cogumelos, o famoso cogumelo em forma geral. Então o cogumelo de forma geral é o fungo Basidiomiceto, tá? O fungo Basidiomiceto, ele apresenta hifas do tipo férteis, tá? São as hifas férteis, ou seja, aquele cogumelo são hifas férteis que vão compor aquele chapéu do cogumelo, tá bom? Então essas hifas, elas são do tipo também septadas, porém são hifas férteis. Então cada hifa daquele micélio, daquele chapéu do cogumelo, vai produzir os esporos, que são a semente daquele fungo. Então os basídeos micetos são os famosos cogumelos de forma em geral, tá? Na próxima imagem aqui, apenas a diferenciação, nós temos os ficomicetos, que é o famoso fungo do bolor do pão, tá? Os ascomicetos, que está no caso aí o fungo da penicilina, que produz um antibiótico para matar a bactéria, e o fungo que produz, na verdade, na fabricação da cerveja e dos vinhos, tá bom? E os fungos basidiomicetos, que são os famosos cogumelos que a gente vê em solos e também em alguns pedaços de madeira apodrecida, tá bom? E aqui nós temos as imagens finalizando o ficomiceto, ascomiceto, tá? Ficomiceto, o fungo do bolor do pão, tá bom? Repara aqui, ó, que nós temos essas manchas verdes, que é o bolor em si, que é o fungo ficomiceto, o fungo ascomiceto, que é o da penicilina e da fabricação, as leveduras, né, os fungos que fabricam, utilizados na fabricação de cervejas e vinhos, e os basidiomicetos, que são esses famosos cogumelos que a gente encontra em solos úmidos e também em troncos e madeiras apodrecidas, tá bom? Turma, essa foi a nossa aula sobre o rinofungi ou rinofung, tá? Então reveja essa aula quando você quiser, né, para fixar o conteúdo, e após sentir mais confortáveis nesse conteúdo, faça a atividade online, tá? Que tem um prazo até a próxima semana, até a próxima quinta-feira, ou seja, até o dia 29 de outubro para ser entregue. Tudo pelo Google Formulários, tá bom, turma? Desejo a todos uma boa noite, bons estudos também, e até a próxima semana. Um forte abraço.